Opa! Olá, minha gente, um grande abraço, boa noite. Hoje, terça-feira, 26 de janeiro de 2021, e nós estamos começando mais um Horizonte Esporte para sua alegria, você que está em casa. Aliás, muito obrigado por você nos deixar entrar na sua residência. E eu já vou, a partir de agora, passar para vocês o zap, porque eu prometi ontem que estaria conosco aqui, eu prometi que estaria conosco aqui o Giovanni Baroni, que foi candidato à presidência do Conselho do Cruzeiro, foi traído de maneira tipo Judas fez com Jesus, um negócio terrível. 99642-8473, anote aí, você vai mandar a sua mensagem por escrito, o Paulo vai nos trazer aqui, mas faça a sua pergunta para o Baroni, ele está conosco. 99642-8473. A partir de agora já estou esperando a sua mensagem, tá bom? E abraçando a todas as afiliadas da TV Horizonte que deu transmissor, Caeté, Poços de Caldas, Ponte Nova, Sabará, e são tantos, daqui a pouco vou dar a relação aí dos canais que pegam. Antes de rodar não, vamos rodar a vinheta para me cumprimentar o convidado, que eu estou satisfeito de tê-lo aqui, e do meu amigo Vanderlei, segundo ele, aqui, estou com um presente para você aqui, velho, mostra aqui, uma máscara do Cruzeiro para você usar, como bom cruzeirense que você é, e é meu parceiro, eu não posso negar, esse foi um presente que o Baroni me deu, e eu vou pedir permissão para te passar uma máscara. Mas deixar eu voltar. Vamos para a vinheta e já voltamos. Foca de novo aqui, só para ver, mas linda demais a máscara dessa época de pandemia. Tem que se proteger. Muito obrigado, Baroni. Apresentar, se eu vou aqui com a sua permissão, já dar uma de presente pro meu amigo Vanderlei. Obrigado, tá muito certo? Obrigado, Baroni. Baroni, que alegria, um abraço, muito obrigado pela sua vinda no programa nesse ano 2021, que ano passado você esteve aqui, tive muito prazer de te receber, acho que uma ou duas vezes. Um grande abraço e uma boa noite. Boa noite, Ramon, boa noite, Vanderlei, boa noite aos espectadores aí do TV Horizonte, do Horizonte Esportes. É uma satisfação enorme estar aqui, um pedido seu sempre é uma ordem, né? E vamos falar aí das coisas. Cheguei de férias no domingo, vindo na correria, a gente sempre tem que arrumar um tempo para vir aqui. E estamos aqui para esclarecer algumas coisas em relação à política do Cruzeiro e em relação também à situação atual do Cruzeiro, né? Nas coisas que eu entendo, que estão acontecendo, a gente vai estar esclarecendo aqui. Ótimo. Podem fazer suas perguntas aí. Não vou perguntar, vou para valer, viu? Eu vou na sua veia artéria. Vocês observaram que ele está todo bronzeado, ele estava na Bahia e o outro estava no Espírito Santo. Eu estou aqui com dois turistas que estavam realmente curtindo, muito, muito merecido. Muito bem, Vanderlei, boa noite, meu zagueirão do passado, comentarista do presente. Boa noite, Ramon, boa noite, Baroni, nossa equipe aqui, os telespectadores. Mais um Horizonte Esporte falando mais uma vez aquilo que você merece. Sempre o certo e a verdade, né? Esse é um programa que respeita a sua opinião. Estou mandando um abraço aqui para o Carlos Cruz, porque infelizmente não pôde vir hoje, resolvendo os problemas lá na Arena Gregorão, mas com certeza nos acompanhando. Olha, esse é um programa que eu tenho certeza que você torce, principalmente quem torce para o Cruzeiro, vai ouvir muita coisa aqui que você está em dúvida. Que eu também... algumas coisas eu estava em dúvida até ontem, mas depois de uma prosa que eu tive com uma pessoa aí, muita coisa que leirou na minha cabeça, mas ninguém mais do que o Giovanni Baroni para poder ajudar a destrinchar esse pepino que é o Cruzeiro Esporte Clube, para saber se temos solução para o Cruzeiro. E eu vou só lembrar que o Atlético joga hoje com o Juvenil do Santos. Juvenil do Santos vem com o time juvenil. Então já deixar clara a chance de ganhar. Juvenil, hein? O Santos está lá na Vila Belmiro treinando para jogar com o Palmeiras. Quer dizer que não tem desculpa. Baroni, vamos lá. Eu, na minha chamada para o programa que você viria aqui, eu disse assim, vai estar conosco o Giovanni Baroni, que foi traído na eleição
da eleição do Conselho Deliberativo? Que eu apostaria todas as minhas fichas, até pelo seu gabarito. Eu quero lembrar que é conselheiro nato de muitos anos, é um cruzeiro. Você tem raízes em Santa Efigênia, sua família? Santa Efigênia, Santa Teresa. Ó, viu, Marquinhos? Marquinhos, seu amigo, deve estar nos assistindo, falou, eu conheço a família do Barão, é família de gente da melhor qualidade. Você foi traído na eleição do Conselho? Ramon, eu entendo que sim, né? As pessoas que estavam comigo também entendem da mesma forma. O que é importante deixar claro é o seguinte, eu tive a oportunidade de até ser reeleito presidente do Conselho por aclamação, tá? Foi-me feito um convite para uma reunião, onde participou o Sérgio Santos Rodrigues, o Alvimar Perrella, o Zé Maria Fialho, o Bira, o Dimas Fonseca, o Lidson, que é o atual vice-presidente do Serginho, e nessa reunião eles chamaram o Najib, que foi com o Demétrio Granata, que é primo do Ronaldo Granata, e o Serginho ofereceu ao Najib o cargo de secretário-geral para que o Najib não fosse candidato e eu fosse um candidato único, né? Isso o Sérgio Rodrigues que fez. Ofereceu. O Najib, ele aceitou, mas ele fez algumas exigências. A primeira exigência que ele fez foi que eu desse a ele 2 nomes, tiraria da minha chapa, né, 2 nomes do Conselho Fiscal, né? E eu interpelei dizendo o seguinte, olha, Najib, você e o Paulo Pedrosa foram do Conselho Fiscal em 2019 e deixaram o Wagner com Itaí Machado, com Hermínio, com toda a diretoria do Sérgio Nonato, deixaram um prejuízo para o Cruzeiro de 394 milhões de reais. Então, eu entendo que essa posição no Cruzeiro, o Conselho Fiscal, ela tem que ser técnica. E eu tinha convidado um auditor da Receita, eu tinha convidado um outro conselheiro que é do Tribunal de Contas, é professor acadêmico da área de contabilidade, e tinha convidado só pessoas técnicas. Então, eu falei, olha, isso aí é uma questão que acho que é importante, porque tem muita coisa no Cruzeiro para ser feita. Tem sindicâncias para serem feitas, tem contas para serem regularizadas. E aí, então, ele falou, mas você tem que ceder em alguma coisa. Eu falei, olha, por esse ponto eu acho que... Porque é o seguinte, sabe, Ramon? Eu não fui ali, eu não me candidatei à presidência do Cruzeiro para fazer conchavo ou porque eu quero ser presidente. Até deixando de antemão aqui bem claro que eu não sou, a partir de então, né, desde aquela da perda, mais candidato a nada no Cruzeiro, nem agora nem futuramente. Então, isso já fica claro, porque aí não tem pretensão política. Mas eu não fui para lá para fazer um conchavo, para fazer acordos, alianças, né? Essa é a verdade. Eu fui para lá para conversar e entender e explicar que era importante para o Cruzeiro que eu entrasse como presidente, porque eu seria firme para tomar as decisões que tem que tomar. Presidente do Conselho Deliberativo. Presidente do Conselho Deliberativo. Certo. Eu falei, olha, eu vou fazer as coisas que precisam ser feitas, doa quem doer. Né? Então, eu não fui ali para ser arrogante, não aceitar, ou para fazer conchavo, aceitar aquilo. Não. Se você entende, se você gosta do Cruzeiro, o melhor para o Cruzeiro nesse momento era a minha candidatura e a minha eleição. Deixando toda a questão... eu não vou ser demagogo de não falar que era isso, não. Tá? Eu entendia que o Cruzeiro precisava de mim e eu fui lá para conversar sobre isso. Então, eu não fui para fazer conchavo. O outro pedido que o Najib fez foi, eu também quero 110 nomes para a eleição de dezembro do Conselho. E aí eu falei, Najib, a gente precisa purificar o Cruzeiro. Ele falou assim, quer dizer que na sua turma não tem ninguém de ruim. Eu falei, Najib, a família União é bem clara para mim, a família União. Né, que estava já apoiando o Najib, estava apoiando também o Sérgio Rodrigues na eleição que ele teve. Eu falei, olha, é o momento de fazer a purificação. Então, ele falou assim, mas sua turma também tem gente ruim, né? Esse foi o debate. Eu falei, Najib, na minha turma não tem ninguém que participou daquelas coisinhas pequenas que o Cruzeiro teve. As falcatruas. Que teve benécias, um tanto de coisa. Então, isso foi uma conversa direta. O Najib falou que ia conversar com a turma dele, nós marcamos um outro encontro para o mesmo dia, na parte da tarde. O Sérgio estava presente? O Sérgio, na primeira reunião estava, na segunda foi só a gente. E aí o Paulo Cifuentes, que era meu vice-candidato, foi comigo, mas o Carlos Rocha e o Peter, né? Eles foram comigo. Eles estavam na minha chapa, conversamos com o Najib e de novo, o Demétrio Granata. E aí eu falei com ele, olha, pelo que você pediu, a gente não vou te dar dois nomes para o Conselho Fiscal, e essa questão dos 110 nomes acho que é complicado também. E nós entendíamos que com o apoio do Sérgio, que tinha tido pela manhã, né, do Sérgio, do Alvimar, do Zé Maria, que deixou de ser candidato, com o Paulo Cifuentes, que foi candidato em maio, né, contra mim e contra o Pedrosa,
Juntando eu e Paulo Cifuentes, nós teríamos os 240 votos que nós entendíamos que era a soma dos meus votos com dele, e o Najib teria no máximo 110, 120 votos. Considerando o apoio do isso. Sérgio Rodrigues, estava tudo certo. Só que está só vindo ali, isso. eu sei que ele vai perguntar. Só que aí aconteceu uma coisa que eu entendo que deixou o Sérgio Santos Rodrigues chateado, porque o Edinho, que é o vice-administrativo do Cruzeiro, que é filho do Lidson, eu conversei com ele, teve uma ação de alguns conselheiros que cancelaram a votação do estatuto que aconteceria no ano passado. E a votação do estatuto, o Serginho queria que acontecesse no ano de 2020, porque para que ele pudesse ser novamente candidato à reeleição de 2023 para 2026. Né? Porque você não pode mudar um estatuto no período que vai ter nova eleição. Então, ele teria que ser feita a mudança no ano passado. E algumas pessoas que são próximas a mim entraram com ação para que não tivesse essa votação do estatuto. Eu não sabia que eles tinham feito essa ação. Eles me pouparam de saber disso. Mas quando vem a lista lá dos que entraram com a ação para que não tivesse a votação do estatuto, eram pessoas realmente que é o Chimbida, que é ligado a mim, o Josemar, que é uma pessoa também que estava ligada a mim, e o Ricardo, que também é ligado a mim. Embora eu não sabia dessa ação, né? Eu não sabia que o Ricardo estava nessa ação, que o Josemar estava nessa ação. O Chimbida, eu sabia que o Chimbida, ele é incontrolável mesmo. O Chimbida, se ele colocar uma coisa na cabeça, ele vai com aquilo. O Chimbida é um cara de uma personalidade muito forte, é um cara de bom caráter também. Então, assim, com isso, quando o Edinho conversou comigo, Baroni, mas a gente queria ter feito essa votação e não sei o que. Eu falei, eu não tive nenhuma participação nisso. Só interferindo, não podia, porque o Sérgio não considerou que aquilo, 6, 7 meses dele era mandato, é isso? Não, o estatuto que eles iam aprovar considerava mandato com menos de um ano, que não era mandato. Então, como o Sérgio já tinha feito só 7 meses do primeiro mandato, ele poderia ser reeleito com a mudança do estatuto. Tá, então, agora, já se o estatuto for aprovado daqui para frente, ele já não pode ser reeleito mais. Então, isso foi uma coisa que eu entendo que ficou. E a outra coisa que é importante dizer é o seguinte, existe aquelas guerras políticas que eu falo assim, eu não sou de grupo, né? Eu sou cruzeirense e não sou político, então o torcedor pode ficar com raiva. Baroni, você tem que fazer. Não sou político. Não, quero que você fale, abre o seu coração. Não sou político, então é o seguinte. Está louco para saber. Uma pessoa a pedido do Sérgio Santos Rodrigues, que inclusive hoje ele é assessor direto do Sérgio Santos Rodrigues, é um conselheiro, me procurou um pouco antes da eleição, me perguntando se eu apoiaria a volta do Bruno Vicentim, do Cris Bretas e do Toninho Assunção, que foi da base. Toninho Assunção foi da base na época do Gilvan, ficou 3 anos lá na cadeira de base, 5 anos, me parece. Parece que fez um trabalho bem feito. Fez um trabalho feito. Bacana. E existe uma guerra dos Perrelas com o Vicentim, com o Cris Bretas e com o Toninho Assunção. Eu falei, olha, a questão de chapas, né, de nomes, eu sou contra os nomes que tiveram aí junto com Wagner Pires, com Serginho Nonato, eu sou contra esses nomes. Mas essas pessoas, inclusive, foram excluídas do conselho por eles. Então, eu não vou ficar montando chapa. Se eu conseguir ganhar a eleição enquanto presidente, não acho certo ficar montando chapa, né? Porque você vai montar a chapa de um conselho que depois você vai deliberar contra aquelas pessoas. É complicado, né? Então, a gente tem que se manter imparcial nesse sentido. Mas a pessoa falou assim, mas também você não vai contra. Eu falei, não vou. Eu falei com ela, os seus inimigos não são meus inimigos. Né? Então, eu olhei no olho e falei, seus inimigos não são meus inimigos, assim como eu também sofri pressões e ninguém de vocês foi me amparar. Manda lá. Baroni, o que a gente percebe que existe uma vaidade muito grande no Cruzeiro de alguns dirigentes, porque isso é brigar por um osso podre. E a gente não pode ser tão podre assim, porque para ter uma briga de pessoas que ainda não quer largar o osso, não quer deixar pessoas sérias como você estar à frente do Cruzeiro, eu queria entender assim, qual que é a solução que você vê nisso? Tudo. Você vê alguma luz no fim? Porque você agora abriu mão, você não vai ser mais candidato. Então, e é homem de pois é, palavra. Então, o Cruzeiro perdeu uma grande chance de ter uma pessoa séria, correta, no lugar certo. E aí? O que nós podemos esperar do Cruzeiro? Carla, o que eu posso dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, essa questão, ter jeito tem. A marca do Cruzeiro é imensurável. Não, mas o valor dela é então, imensurável. pelo amor de Deus, qual seria o jeito? Né? Eu acho que passa pelo princípio da credibilidade.
A primeira coisa que essa diretoria tem que pensar é que ela precisa trazer credibilidade para a torcida. Mas eu vou falar, eu venho falando isso com o Ramon há muito tempo, mas isso eles não têm mais, não. Eles tiveram 7 meses para fazer e não conseguiram fazer isso. O que falta é exatamente isso. É deixar um pouco essa obsessão que você falou aí para mim, as pessoas têm obsessão. Eu não entendo, porque, por exemplo, o Ovimar Perrella, né? O Ovimar falou, eu não quero ser candidato a presidente. Mas não sai da política. Toda reunião que tem, o Ovimar está lá dentro, presente. Não larga o Ele não quer ser candidato, mas ele não deixa de participar de nenhuma reunião. Na política. Exatamente. Quer dizer, então, e, de certa forma, atrapalha, né? Muito. Mas é o seguinte, mas foi nesse lance aí que houve a trairagem contra você, que você era o favorito. Qualquer um apostava em você pelo seu trabalho. Mas nós também fomos favorito em 2017, com o Serginho como presidente, eu como vice. Não, mas ali foi roubado e vocês foram enganados e ninguém sabia. Os caras estavam comprando todo mundo. Quando vocês assustaram. Mas não mudou a forma, não, de operação do Cruzeiro, não. No dia da eleição, no dia 30 de novembro, é impressionante, sabe, o Ramon? Olha para você, o estatuto do Cruzeiro, e aí eu me sinto um pouco até que ingênuo nesse sentido, porque a gente votou o estatuto de 2009, teve uma modificação em 2015 para atender o Profut. Mas o estatuto do Cruzeiro ele vem sendo formado para quem é da situação ganhar a eleição. Nos últimos 30 anos, nenhuma oposição ganhou a eleição no Cruzeiro. Nenhuma. Então você pega a eleição, por exemplo, que eu pedi dia 30 de novembro. Primeiro, o Pedrosa ele teve uma gestão catastrófica. Ele foi terrível, né? Eu acho que tanto o Pedrosa e o Najib, que é uma pessoa que eu tinha uma consideração muito grande, eles perderam a oportunidade eles ficaram marcados com um nome ruim no Cruzeiro, porque você pega... Horrível. Quem é do Conselho Fiscal 2019 com o maior prejuízo do mundo? E aprova as contas? Najib... 309, não é nem aprovar as contas, é assim, deixar as contas andarem. Porque se você está no Conselho Fiscal, fala, para tudo, né? Deixou 394... É recorde mundial. Nenhum clube do mundo teve um prejuízo num único ano de 394 milhões. Então tá manchada a história. Difícil, né? Mas aí ele vem presidente. Pedrosa. Ganhou o presidente. O que ele fez? Ele fez uma reunião para aprovar a venda da Sete Campestre 2, a pedido do Serginho. Não foi por aclamação. 13 conselheiros levantaram dizendo que não aprovavam e ele gritou aclamação. Tem até uma ação lá interna administrativa que os conselheiros queriam que constasse em ata que eles não aprovaram. Depois ele fez uma reunião para aprovar as contas do Cruzeiro, com ressalva para que a gente não perdesse o Profut. E nós perdemos o Profut. Ou seja, aprovou com ressalva e não adiantou de nada. Então, Depois ele tentou aprovar, ele tentou fazer eleição de natos. A torcida fez uma movimentação na Praça 7. Depois ele tentou aprovar o estatuto. Os conselheiros foram lá impedidos porque a forma de fazer a votação do estatuto estava errada, porque tinha que preparar os conselheiros para votar eletronicamente, digitalmente. E então, assim, tudo foi. Agora ele faz as jogadas, que é o seguinte, marca a eleição para o último dia possível, tinha que ser em novembro, 30 de novembro, uma segunda-feira, no ano pandêmico, e põe a eleição de 18 às 20 horas, uma segunda-feira, horário de pico de trânsito. E 70% dos conselheiros do Cruzeiro com mais de 70 anos. Quer dizer, é difícil. Ele queria fazer com quê? Porque ele sabia que a família não ia votar. Migrar. Queria que então ninguém ele fosse. elimina os conselheiros mais antigos para eles não irem votar em função da pandemia. Porque sabia que a União ia. E novamente eu perdi por 24 votos. E são 29 excluídos e todos foram votar. Então, se os excluídos não votassem, eu ganharia. Assim como foi em maio. Mas nós perdemos a eleição, eu tive 102 votos e o Pedrosa 112. E 26 dos 29 votaram em maio. Se os 29 tivessem sido excluídos e pudessem votar, eu teria ganhado a eleição em maio e teria, se tivesse eleição, reeleito em novembro. Me faz o seguinte, me dá um minuto, porque tem um intervalo. Eu tenho certeza que tá bombando. Você continua, por favor, olha, 99642-8473. Mande a sua mensagem agora, faça a sua pergunta. É a chance única que nós temos aqui de tentar clarear, porque eu e Vanderlei ficamos batendo cabeça aqui tem 2 anos e nós não achamos a solução e não conseguimos. Ligue agora, 996428473, mande a sua pergunta para o Giovanni Baroni, que perdeu a eleição por traição. Ele foi traído na eleição no Conselho. Quem está falando sou eu, mas ele já concordou. Ele é ciente, eu fiz a pergunta e ele concorda. Vai para o intervalo e já volta.